Flamengo já tem substituto para Tite. Renovação de Gabigol sendo discutida no Flamengo. Flamengo priorizando as Copas. Essa e outras notícias você encontra aqui no seu canal de notícias do Flamengo e opiniões sinceras do nosso time de coração. Os créditos do vídeo vão para o Fabrício Lopes, do canal Resenha no Rubro Negro, e o link vai estar aqui embaixo na descrição. Eu quero falar sobre Gabriel Barbosa. Ontem, o Rodrigo dos Abranches foi num podcast onde ele falou sobre o que ele pretende como presidente. Nesse podcast, ele falou sobre Marcos Braz, falou sobre o Tite, falou sobre o Gabriel Barbosa. Nesse vídeo que eu quero debater, talvez apenas o Gabriel Barbosa. Por quê? A questão envolvendo o Gabigol, ela vem muito pautada em cima dos valores que ele vai receber e do tempo de contrato dele. Dunch falou, por exemplo, que 5 anos de contrato é muita coisa para o Gabriel. Mas quem sabe, se ele aceitar ali um pouco menos, 2 anos e tal, a renovação possa acontecer. E aí eu fico me perguntando, a questão do Gabriel é só uma questão financeira, de tempo de contrato também? O Gabriel hoje, ele tem 24 jogos pelo Flamengo, somou 4 gols e 1 assistência. Esse é o desempenho de um jogador que joga no ataque de um time do tamanho do Flamengo? É isso mesmo que a gente tem que esperar de um atacante? Esse é o nível de atacante que a gente quer? Porque enquanto a gente fica debatendo apenas questões financeiras e de tempo de contrato, a gente talvez esteja esquecendo do principal, que é o desempenho. O Gabriel tem desempenho para ser jogador do Flamengo hoje? Ele está performando o suficiente para ser jogador do Flamengo hoje? Coloque aí nos comentários, porque o debate, a discussão fica muito em cima disso. 5 anos é muito, 50% de aumento. Cara, assim, é minha opinião. Gabriel hoje não vem rendendo nada, correto? Todo mundo tá vendo isso. Mas o porquê que ele não vem rendendo nada? Qual a minutagem que ele está tendo no time do Flamengo hoje em dia? Tá certo que o Gabriel é aquele atacante, vamos supor que ele de 10 bolas ali, ele faça 3, 4 gols. Seria uma média ótima, seria. Lá atrás, 2019, 2020, 2021 e até 2022, foi assim. Mas de lá para cá ele não tá tendo mais sequência. O esquema não tá sendo mais favorável ao Gabriel. Puxaram o Gabriel para trás para fazer outra função quando ele herdou a 10. E ali que foi a perda de foco ali do Gabriel. Ele foi saindo da posição que ele vinha muito bem, tá certo? Tentando fazer outra função que não encaixou. E de lá para cá o Gabriel perdeu o espaço dele justamente pela qualidade que o Pedro tem, tá? Pedro, ninguém aí tem dúvida da capacidade do Pedro. Porém, foi testado também Pedro e Gabriel junto com o Dorival, cara. Ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. E, na minha humilde opinião, estão muito assim forçando a barra pelo fato da figura do Gabriel, de como o Gabriel se comportou de um tempo para cá. E eu quero saber de você, torcedor. Deixa aqui a sua opinião sobre essa renovação, o que estão fazendo com o Gabriel. É certo? Não é certo? Ele tem os pontos dele de vacilo? Tem os pontos dele de vacilo. Mas a gente não pode esquecer do que o Gabriel Barbosa, o Gabigol, fez pra gente num passado recente. Então, eu gostaria de saber a sua opinião também sobre isso aí, dessa renovação do Gabriel. Deixa aqui embaixo nos comentários. Bora continuar aqui o vídeo. O valor que a gente tem para poder colocar para ele não é o valor que ele quer, mas e a parte de desempenho? Ele entrega para poder ter o seu contrato renovado? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu quero saber também se vocês acham que depois de uma renovação contratual com o Gabriel, se ele pode vir a render de novo pelo Flamengo. Eu já ouvi uma pessoa falando para mim, Fabrício, já parou para pensar que o Gabriel pode estar inquieto por uma situação de não ter o seu contrato renovado ainda? Que depois que ele tiver o contrato renovado, ele possa voltar a render? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que o Gabriel possa dar uma volta por cima no nível de poder voltar a ser aquele jogador que outrora era simplesmente o maior dessa geração? Comentem aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu acredito sim, cara. Ele tem bastante potencial para isso, tá? Bastante potencial. E a gente já viu, já provamos o que ele é capaz de fazer. Então, eu acredito sim. Claro, tendo minutagens, tá? Ele tendo minutagens para poder mostrar o potencial dele. Com o Tite, cara, eu acredito que não, tá? Acredito muito aí que
o Tite deva sair, nem só o Gabriel, não é que ele não está tendo minutagem, mas o Tite está estragando o time do Flamengo. O Flamengo não está entregando o que pode entregar, o que esse elenco pode entregar. Mas o Gabriel voltando, acredito sim. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião. Tem uma situação sendo discutida em muitos grupos de WhatsApp a respeito da priorização pelas Copas. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo que o Flamengo está priorizando as Copas em detrimento do Campeonato Brasileiro. Isso porque as Copas talvez daria mais dinheiro ou um dinheiro mais rápido para o Flamengo. Um retorno financeiro mais rápido para o Flamengo. Eu não escondo o jogo mesmo. Eu quero um Flamengo competitivo. Eu quero um Flamengo com grandes jogadores. Para isso eu sei que precisa de dinheiro. E se precisa de dinheiro, na visão do Fabrício Lopes, Copa do Brasil e Libertadores da América são as duas competições que dão mais dinheiro jogando menos jogos. Para mim a conta é simples. 38 dividido por 44 milhões, mais o dinheiro da televisão, dividido por 96 milhões. Aí você vai ter quanto que o Brasileirão paga. 96 milhões dividido pelo número de jogos da Copa do Brasil, nós vamos ter quanto que a Copa do Brasil paga. 200 milhões dividido por 13 jogos, nós vamos ter quanto que a Libertadores paga. Para mim a conta é simples. E nesse resultado de contas, Copa do Brasil e Libertadores pagam mais por ser menos jogos. Menos jogos, teoricamente, menos lesões. Então, eu, Fabrício Lopes, sou totalmente favorável a sempre ganhar a Copa do Brasil e Libertadores. O que não quer dizer que a gente não tenha que jogar o brasileiro, que a gente não tenha que ganhar o brasileiro. Isso são duas coisas diferentes. Não tem que priorizar o brasileiro, mas tem que ganhá-lo. Tem que jogar para ganhá-lo. E o Flamengo é um time que tem dinheiro e elenco para isso. O desempenho da equipe do Flamengo hoje prova para nós que o Flamengo não está priorizando as Copas. O Flamengo está jogando mal em todas. Vamos analisar a Libertadores da América, tá? Eu fiz um estudo aqui. O Flamengo tem, na Libertadores da América hoje, 54% de aproveitamento. Vale lembrar que o Flamengo se classificou em segundo no grupo, não foi em primeiro. E ganhou um jogo do Bolívar e perdeu o outro. Ganhou o primeiro por 2-0, perdeu o segundo por 1-0. Fez 13 gols e sofreu 5. Tem uma média na Libertadores de 1,62 gols por jogo. 54% de aproveitamento. Já na Copa do Brasil, em 4 jogos, o Flamengo conseguiu obter 75% de aproveitamento, com 4 gols marcados e 1 gol sofrido, média de 1 gol por jogo. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem uma média de 61% de aproveitamento. São 39 gols marcados, 29 gols sofridos, uma média de 1,62 gols. Então, olha só, 61% no Brasileirão, 54% na Libertadores, 75% na Copa do Brasil. Os valores batem, ficam muito próximos, o que prova que o Flamengo não está priorizando nenhum dos campeonatos. Na verdade, o Flamengo está jogando regular, de regular para baixo, em todos os campeonatos. Ou vocês dizem para mim que classificar em segundo, na chave que a gente estava, no grupo que a gente estava na Libertadores é normal. Milionários, Milionários, Bolívar, não dava para pegar a primeira colocação ali, mesmo com a altitude. Aí você tem a Copa do Brasil. Pegamos pedreira com o Palmeiras, ganhamos um, perdemos outro jogo. Mas aí tem um Campeonato Brasileiro, 4ª colocação. Então o Flamengo não está no seu esplendor de desempenho técnico em nenhuma das 3 competições. Então o Flamengo não está priorizando nada. O trabalho do técnico Tite até aqui é ruim. Isso é uma coisa que eu demoro para falar. Eu não sou um cara que com 2, 3 meses de trabalho vem aqui. Fabrício, na boa, se tivesse ruim, tava bom, cara. O trabalho do Tite é péssimo. A gente conta aí, cara, no vídeo de ontem eu falei, cara. A gente conta na mão quais foram os jogos que o Flamengo jogou bem. Jogou com gana, jogou com raça, com vontade de ganhar o jogo. Jogou bem, com bom futebol. É muito ruim. Ele tá dando sorte que o elenco é muito bom, muito qualificado. Se não fosse isso, eu não sei não, cara. Não sei mesmo. E do jeito que tá jogando, se não ganhar nem a Copa do Brasil e nem a Libertadores, tem grande risco de ficar fora da Libertadores 2025. Grande risco. Comente aqui o que você acha, torcedor rubro-negro. Se o Flamengo vai ou não aí ficar fora da Libertadores do ano que vem.
aqui e digo, tem que mandar o treinador embora. A minha cônjuge, a pessoa que eu mais amo na minha vida, a Miriane, se perdeu o Carioca, tá fora. O prazo de paciência dela com treinadores no Flamengo, vocês sabem, vocês conhecem a peça. É de um mês. De um mês, 3, 4 jogos no máximo. Não deu certo? Tá fora, patrão. Eu não. Eu gosto de ver um trabalho mais longo, mais duradouro, para entender. E o Tite me parece que já passou de 1 ano de Flamengo, ou está perto de completar 1 ano de Flamengo. E o trabalho dele simplesmente não evolui. Internamente, muitos acham que isso é culpa do Tite ter se afastado um pouco para dar mais espaço ao Tite Filho, ao Titinho. Tinha um desenho na minha época chamado Bob Pai e Bob Filho. Eu acho que tem no Flamengo Tite Pai e Tite Filho. Mas enfim, ele está dando muito espaço para o Matheus Bach tomar decisões. E ele mesmo tem ficado relegado ao segundo plano. Ele tem deixado suas ideias em segundo plano para aplicar as ideias do Matheus Bach. Pelo menos é isso que nos corredores do Flamengo é dito. Lá no Boca Maldita, então, os caras não param de repetir isso. Entendedores entenderão. Bom, com isso, está começando a ter uma pressão grande em cima do Rodolfo Landim, que é contrário a mandar o Tite embora, mas que agrada-se da ideia de ter um Felipe Luiz dirigindo o Flamengo. Esse negócio de Fernando Diniz, gente, isso daí é viagem, tá? Tá treinando um time de faculdade aí e xingando os caras, gritando com os caras, acabando com os caras. Mas enfim, Fernando Diniz não é bem visto para assumir o Flamengo agora por essa gestão, tá? Então a ideia dos caras é manter o Tite até o final do ano. Mas eles estão sendo pressionados nesse momento a mandar o Tite embora durante esse período de 10 dias parados. Há também um burburinho que os jogadores que fizeram de tudo para o Tite vir já não estão curtindo mais, não. Porque jogador é assim, gente. Treinador vem, eles escolhem um treinador lá, da maneira deles, né? Treinador paizão, que protege e tal. Quando o treinador não consegue ter os ombros largos mais para poder segurar a bronca deles e começa a respingar neles, como está respingando, aí o treinador já não serve, tem que trocar. Então, internamente dentro do Flamengo também, os jogadores já não estão convencidos mais de que Tite e Titinho são o ideal para o Flamengo. A questão do Tite ter contratado um treinador da Ferroviária não caiu bem também com muitos conselheiros do Flamengo que viram uma incapacidade do treinador em resolver os problemas do Flamengo com a comissão que ele já tinha. Hoje, o Landim é o cara, junto com o Braz, com o Diogo Lemos, que seguram o Tite no Flamengo. Mas já cresce demais a pressão em cima deles. O Landim aceita promover o Felipe Luiz, mas não aceita mandar o Tite embora ainda. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: em caso de queda numa das Copas, o Tite sai, o Felipe assume. O Felipe só não assume se o Felipe falar não. Não quero. Porque se não se negar, o Felipe é o próximo treinador do Flamengo para essa gestão neste cenário. Agora, o Flamengo classificando Copa do Brasil, classificando Libertadores, conseguindo voltar às vitórias no Brasileirão, aí é Tite até o final do ano e acabou, porque nem o Tite quer prosseguir para o próximo ano. O Dunche, se ganhar a eleição, teria que fazer um trabalho muito forte de convencimento do treinador para ele permanecer para a próxima temporada, porque a ideia do Tite é chegar em 31 de dezembro, finalizar o contrato e ir embora, porque não há uma identificação do treinador com a torcida, da torcida com o treinador, nem do treinador com o clube. Ele não é o treinador para o Flamengo, ele não é o treinador identificado para ser treinador do Flamengo, ele já sabe disso, até porque o Zico já falou isso para ele, então é até 31 de dezembro. Felipe Luiz, seria a opção de vocês também? Coloquem aí nos comentários. E pergunto mais. Cara, seria uma excelente opção, tá? Excelente opção. Até brinquei um dia desses, lá aqui com os amigos. Falei até nessa possibilidade, cara, no jogo passado aí do Flamengo lá contra o Bolívia, se perder, se fosse eliminado, o Tite iria cair, quem iria assumir seria o Felipe Luiz. Vagabundo chamou que eu tava maluco, que não era assim, e mano, esse cara aqui, o Fabrício Lopes, se você ainda não conhece, tá? O link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição, Resenha Rubro Negro. O cara é monstro, tem ótimas análises, ótimas notícias internas, tá? E tudo que o cara fala bate. E eu também já tinha essa opinião formada lá atrás. E agora ele falando aqui mostra que eu estava certo lá atrás. Tá? Isso na minha roda de amigos. Mas vamos continuar aqui. Antes disso, comente aqui embaixo o que você acha. Se o Felipe Luiz é uma boa assumir aqui o Mengão nessa reta final de competições. Comenta aí.
Felipe Luiz, assumindo na vaga do Tite, vocês manteriam para o ano que vem? Pessoal, bora agora falar então sobre o que aconteceu com a situação do David Washington, né? O Flamengo tinha até ontem meia-noite, graças à CBF fazer um plantão para poder registrar os jogadores, para registrar o David Washington. Por que o Flamengo não conseguiu a contratação do David Washington? Porque a ideia principal do staff do atleta era achar um clube que ele pudesse jogar. Não interessava qual clube, apenas achar um clube o qual ele ganhasse mais minutos do que ele está ganhando no Chelsea, para dar visibilidade ao atleta que está escanteado lá na Europa. O Flamengo apareceu como uma boa alternativa porque Giuliano Bertolucci e Marcos Braz são muito amigos, são muito próximos. Então, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, segundo o ditado. Então, o Flamengo apareceu como podendo ser um clube barriga de aluguel para ter o jogador por um espaço aí de 4 meses. A verdade é que o Flamengo nunca teve a intenção de contratar o atleta, foi apenas um chamado do Bertolucci para que o Flamengo atendesse. E também nunca teve a ideia de seguir com o jogador adiante. Então, o que o Flamengo fez? Esperou pelo Chelsea autorizar o empréstimo do atleta. Só que o Chelsea, assim como todos os clubes europeus, acham que o ideal é emprestar dentro da Europa mesmo, e não para fora. Emprestando dentro da Europa, acaba que eles pensam que o atleta evolui mais lá do que internamente na América do Sul. Por isso, o Chelsea preferiu deixar o jogador na Europa e não trazê-lo para o Flamengo. Há opções para o jogador se registrar lá na Europa, uma delas era o Rio Ave, que eu já havia dito para vocês. Então, essa era toda a articulação. Nunca se pensou num atleta para fazer carreira no Flamengo, e sim apenas para dar visibilidade ao jogador. Nação, essas foram as últimas notícias do Flamengo, hoje, terça-feira, dia 3 de setembro. Comente aqui o que você achou, se é uma boa mandar o Tite embora, trazer o Felipe Luiz. Sobre a renovação do Gabigol, renova com o Gabigol para dar mais minutagem, porque ele é um ídolo daí nosso, né? Da era 2019 para cá, ganhou tudo pelo Flamengo, então para mim tem que dar mais uma chance pro cara assim. E que bom aí que o David Washington, falei para vocês, comentei com vocês aqui no vídeo passado, no vídeo de ontem, que era só uma jogada ali entre o Bertolucci e o Braz para trazer o jogador, para dar um pouco mais de visibilidade com um contrato de apenas 4 meses, mas o Chelsea não queria, não estava satisfeito e dava preferência de emprestar o jogador aí para a Europa, e o Rio Ave, lá de Portugal, era uma boa escolha. Deixe aqui embaixo nos comentários se você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Também, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino das suas notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal sobre as últimas notícias do Flamengo, nosso amor.